Olá, muito bom dia. Vamos confirmar aqui está tudo certo com essa live. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, bom dia. Confirmem para mim aí no chat, por favor, se está tudo certo com áudio, com vídeo, só para eu ter certeza que isso está ok. Vamos lá. Deixa eu só achar aqui esse negócio. Agora sim, agora sim, agora sim. Legal, obrigado pelas informações aí, pessoal. Bom, primeiramente, obrigado por estar aqui assistindo essa live. A gente faz essa live sobre segurança todas as quartas-feiras, próximo ali das 11h30 da manhã. E hoje, como não poderia ser diferente, a gente está fazendo essa live. E essa live tem um tema, que é segurança não é um produto. É uma provocação aí para esses profissionais de TI, nós todos profissionais de TI e profissionais de cibersegurança e segurança da informação, sobre a questão da segurança não ser necessariamente ou somente um produto, né? Ela pode sim conter produtos, soluções, mas ela é muito mais do que isso. Ela envolve processo, envolve pessoas e é para isso que a gente está aqui, para falar desse tema segurança. E hoje, como você deve ter visto aí na chamada para essa live, a gente vai falar sobre práticas recomendadas ou melhores práticas de TI e que a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGBT, a LGBT, será que é LGBT ou LGPD? Né? A LGBT vai exigir, tá? É até uma coisa engraçada aí, esse termo, né? Que está sendo tanto falado, mas que todo evento, toda reunião que a gente participa, que eu participo, eu vejo alguém falando LGBT, né? Que na verdade não tem nada a ver com a lei, né? É engraçado, lógico, é uma sopa de letrinhas, como tantas outras aí a gente já tem, né? Mas é engraçado porque as reuniões e as conversas, no meio dessa conversa, quando se fala LGBT, fica engraçado, né? Não que seja engraçado LGBT, mas não tem nada a ver. Então, eu quis fazer essa brincadeira e até tem uma imagem aí, não sei se vocês viram nos grupos de WhatsApp, nas redes, mas uma imagem que uma revista publicou uma matéria falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e colocou lá LGBT. Não sei se você não viu, eu vou te mostrar agora. Olha aqui, ó, que interessante. Essa revista aqui, que eu não sei qual é, publicou ali LGBT, multa de 50 milhões, sua empresa está preparada? Pô, um tema super relevante ali, mas LGBT não, né? Engraçado que a revisão passou batido aqui, lógico, a gente está passível de erro, é só uma brincadeira, todos podemos errar e falar, até porque é uma coisa nova, mas é muito engraçado as pessoas falarem isso no meio de um contexto de privacidade. Quem já ouviu falar sobre LGBT aí? Publica aí no chat. Quem já ouviu alguém falar sobre LGBT quando eu estava querendo falar da Lei Geral de Proteção de Dados? Digita um aí no chat para eu saber se vocês também passam por isso. E mais uma brincadeira aí sobre esse tema. Bom, esse tema é um tema que você vai ouvir falar muito sobre isso. Nos próximos meses você já está ouvindo falar com certeza, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que é essa lei que vai entrar em vigor em 2020, em agosto de 2020, está chamando muita atenção do mercado porque ela abrange ali várias frentes que regem ali o melhor tratamento dos dados pessoais da pessoa física, né, pessoa natural, como chama a lei, e isso é um desafio para todas as áreas ou quase todas as áreas de uma empresa
e é uma lei que vai ser aplicada e vai valer para empresas de todos os tamanhos, todos os segmentos, todas as empresas, inclusive multinacionais, e que tratam ou coletam dados aqui no Brasil. Então, você que é da área de TI, você precisa estar falando sobre isso, precisa entender sobre isso. E tem algumas coisas que eu vou trazer aqui hoje e que você já precisa ficar ligado, pois são coisas que serão exigidas pela lei de você que é profissional de TI. Seja você profissional interno de uma empresa, ou seja você um prestador de serviço de TI, um empresário da área de TI. Tá? Então, tem algumas coisas que já estão claras, muito óbvias e que você já pode se preparar, não deixar para a última hora, tá? Lógico que tem outras questões um pouquinho mais complexas, até questões de cibersegurança, por exemplo, que você não está acostumado, muito provavelmente, que você vai precisar começar a trabalhar, como é a questão de scans de vulnerabilidade, de fazer um monitoramento dos vetores de risco ali, fazer uma gestão de risco cibernético. Esse tipo de coisa você vai começar a introduzir aí na sua rotina, mas tem coisas que você já faz e que é legal você ver a relação com a lei, tá? Eu vou trazer aqui também, antes de qualquer coisa, vamos compartilhem aí, ó, o pessoal digitando aí, já ouviu falar, o Anderson, o João, legal, é isso aí. Compartilhe aí essa questão. Compartilha essa live, aliás. Compartilha essa live. Tem um botãozinho compartilhar aí. Compartilha ela. Dá um curtir. E escreve aqui no chat hashtag compartilhado. Tá? Hashtag compartilhado para eu saber que você compartilhou. E já agradeço agora porque isso vai passar para outras pessoas que têm interesse no assunto vão ver isso daí. Então você vai estar fazendo sua parte aí em ajudar os nossos colegas da área aí a entenderem e a discutirem esse tema, refletirem sobre esse tema de segurança da informação, tá bom? Deixa eu ver os comentários aqui. O Anderson, mas é sério, Urbano, confundir isso é bem sério. Dá pra gente realmente ter várias visões aí com relação a isso, né? Lógico que ninguém quer confundir isso, mas quando você fala de um contexto profissional, é importantíssimo você falar a palavra certa, né, o termo certo. Na dúvida, fala Lei Geral de Proteção de Dados. Não tenta falar LGPD, não, tá? Mas, e até se você ficar brincando com esse termo, é capaz de você falar errado no momento errado, tá? Mas realmente é uma postura que, na minha visão, é importante ali, mas também não é um grande erro, não. Isso daí pode acontecer com qualquer um, ainda mais no momento que a gente está de aprendizado da lei, né? Mas é importante você se precaver, tá? Então, Anderson, realmente pode ser grave ou não, dependendo do contexto ali, certo? Bom, obrigado pelos compartilhamentos, valeu. O que eu queria trazer aqui para vocês, inicialmente, eu vou falar um pouco sobre algumas práticas, melhores práticas de TI, né, e não de segurança. A gente está falando de TI, tecnologia da informação, que tem a ver com a LGPD e que você já pode começar a estruturar agora, a se preocupar agora, tá bom? Vamos ter algumas coisas que a gente vai falar aqui que elas são coisas que você já faz bastante tempo, e tem outras coisas que não eram uma necessidade até o momento e agora vai passar a ser, tá? Além disso, você tem questões de cibersegurança aí que depois a gente sempre fala disso aqui. Mas vamos falar das questões de TI que já estão muito claras ali. Mas primeiramente, eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu não sei se todos vocês já viram, mas existe um site do Planalto do governo, onde se publicam ali as leis, né, e tudo que é público com relação à lei ou que foi aprovado, etc., ou foi alterado na lei, se publica num site do Planalto. E esse site tem ali a Lei Geral de Proteção de Dados, a tão famosa LGPD, ela está ali. Então, a primeira coisa que eu já sugiro que você faça é pegar esse link que eu vou te mostrar e leia a lei por completo. É claro que algumas coisas você pode não entender ou pode não ficar tão claro, mas leia a lei porque você já vai estar
por dentro realmente do que está se falando ali, vai ter a sua própria interpretação e vai conseguir falar com mais propriedade sobre o assunto. Porque, na verdade, se você é da área de TI ou da área de segurança, você precisa falar sobre assunto, mesmo que não seja um assunto que está completamente definido, né? Assim, a lei ela vai sofrer algumas mudanças até a entrar em vigor essa lei até agosto de 2020, pode ocorrer adiamento, pode ocorrer uma série de coisas, mas o assunto, por questão de posicionamento, é importante que você fale sobre o assunto, mas que você também tenha a propriedade para falar, porque se você que é da área de TI ou que é um prestador de serviço de TI não estiver falando disso, alguém, o seu concorrente ou outra pessoa, ou um par seu, alguma coisa nesse sentido, vai falar. Então, por que não você se preparar para estar à frente disso e ter um posicionamento mais inteligente, tá? Então, é importante sim você entender isso, se aprofundar, dar prioridade para isso, independente do que você tem para fazer aí, ou se você está sem tempo ou não, como a gente sempre está, né? Mas não, você precisa se dedicar nessa questão. Ler a lei é o básico para você começar a falar sobre o assunto. E não quer dizer que você vai falar sobre o assunto, vai dar uma palestra, vai fazer um webinar, vai fazer alguma coisa nesse sentido, mas falar com o seu cliente ou colocar exemplos reais sobre a aplicação da lei dentro de um contexto de serviço que você está prestando ou dentro de um trabalho que você está fazendo, trazer ali à tona essa questão da lei dentro de um projeto que você já está executando ou vai executar. Então é sobre isso que eu estou falando na questão de falar sobre a lei, tá? E é sobre isso que eu sugiro que você fique atento. E ler a lei é um caminho é, importantíssimo e essencial, tá? Então tá aqui, ó, vou compartilhar aqui a minha tela para você ver. Aqui a gente tem, ó, esse site do Planalto, onde você consegue ter aqui a lei, ó, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, tá? E aí você tem aqui, né, a sanção do presidente da República e você lê toda a lei aqui, ó, é grandinha até, apesar que tem leis muito maiores, né? Então, olha, você tem todas as informações aqui. E o que é legal? Você tem aqui, por exemplo, ó, coisas que saíram da lei, foi vetado. E essa página aqui, ela vai constantemente ser atualizada e aí coisas vão ser riscadas aqui, ou seja, isso daqui não vale mais, foi vetado. Depois, pode ser que na evolução do desenvolvimento ali da lei até agosto de 2020, isso volte a nativa ou outras coisas entrem, outras coisas saem, com certeza isso vai acontecer. Mas aqui você está atualizado. E o legal é que por estar aqui na página online, você pode fazer uma busca aqui, né? Então, se você der um Ctrl F, aqui, por exemplo, você consegue buscar, por exemplo, pessoais. Ó, crianças, vamos pegar aqui crianças. Pô, eu tenho um cliente que ele é uma simulação, tá? Eu tenho um cliente que ele é uma escola infantil. Qual que é a relação que a escola infantil tem a ver com a proteção de dados? Opa, então a escola tem criança e adolescente? Legal. Digita criança aqui, ó, você vai achar tudo que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala sobre isso. Então veja, já achou aqui, tá? E aqui no meio, ó. Então, do tratamento de dados pessoais de criança e adolescente, aí você vai ler aqui, ó, artigo 14. Você pode até, você tem um embasamento do artigo, você vai falar com mais propriedade. O tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse nos termos deste artigo. Pá. Beleza. Primeiro, tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com consentimento específico e em destaque dado pelo menos por um dos pais ou pelo responsável legal. Olha aqui que interessante. Só uma pequena consulta aqui na lei, você já consegue ver que sempre que você tiver dados pessoais e que seja de criança ou de adolescente, você precisa ter ali um consentimento que tanto se vê falando aí, né? Você precisa ter um consentimento dos pais ou do pai, de pelo menos um pai ou responsável legal. Então, se você tem esse dado pessoal de uma criança ou adolescente, você precisa já instruir o seu cliente e indicar e determinar até formas e mecanismos de garantir que isso seja cumprido. Senão você já está fora da lei. Tá? Isso daqui não saiu do nada, não é da lei
Geral de Proteção de Dados. Ela cita aqui, mas isso já está lá na lei de proteção lá de criança e adolescente, né? Tem uma lei específica para isso, tá bom? E aí você vê outras coisas aqui. Isso daqui foi um exemplo. Agora, se você falar, vamos falar de anonimização. Olha só, então anonimização tem 10 palavras de anonimização na lei. E aí, quando você ouvir falar sobre esse tema, ou se alguém te questionar sobre isso, você pode vir direto na lei e ver. Tá? Então, ó, aqui nesse tratamento de dados pessoais sensíveis, ele já começa a falar de anonimização. Ó. Então, por exemplo, vamos pegar um aqui que seja mais claro. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais. Olha que interessante. Então, se você anonimizou, né, inicialmente você não tem ali, ele não está sendo considerado como dado pessoal, salvo quando o processo de anonimização ao qual for submetido for revertido. Ou seja, se você conseguir reverter isso, ele, mesmo que esteja anonimizado, ele vai ali ainda valer, tá? Utilizando exclusivamente meios próprios ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. Tá bom? Então, ó, veja, só esse artigo 12 aqui, você já consegue ver informações muito importantes com relação à lei. Tá? Então, veja que esse link aqui, e eu vou passar esse link para vocês aí no chat, ele é importantíssimo. Ah, o Anderson já postou aí para gente. Ótimo, Anderson. Esse link que o Anderson postou é um link legal, Anderson. Esse link aqui que o Anderson postou ó, é um link complementar que ele já está citando aqui, tá, Anderson? Então, essa é a lei sancionada e essa que você postou aí é a lei que ela complementa, né, os artigos. Você vê que ela é bem mais resumida, tá vendo? Ó? Então, ela foi a última atualização da lei com os vetos. Só que para você saber exatamente do que se trata, você tem que estar nesse outro link aqui, tá bom? Então, se você tiver nesse aqui, você já vai ter alguns casos que ele vai levar para essa daqui, para essa 13.853, tá? Que foi de 2019, foi a última atualização do mês de julho. Mas veja aqui, ó, você consegue, ó, então, parágrafo único, já foi incluída essa parte que nesse link aqui, ó, aquele lá que você mandou, tá vendo? Tem um atalho. Então, o mais completo é esse daqui que eu estou acessando, tá bom? Porque ele já tem também a atualização toda. Eu vou postar ele aqui, ó. Certo? Postei como Rafael Bernardes aí. Então, esse é o link e ele tem já os atalhos para essa última atualização da LGPD, tá bom? Então, use esse link aqui em vários contextos, leia primeiro tudo isso, vai te ajudar bastante a entender e a estar por dentro realmente com embasamento, tá bom? Bom, essa é a primeira dica que eu te dou para você se atualizar. Aqui você vai ver, quando você começar a ler, você vai conseguir detectar relação com coisas que você faz lá para o seu cliente ou para a empresa que você trabalha. Você vai ver relação direta. E aí você já pode começar anotando, fazendo a sua análise. E aí, com as informações adicionais que você vai ver aí no mercado e as pessoas falando, você vai complementando a sua própria análise. Isso é riquíssimo, tá bom? E por falar de conteúdo, aproveito para convidar vocês para um webinar que a gente vai fazer. A EcoIT está realizando esse webinar. É um webinar que a gente está chamando de contagem regressiva LGPD. Vai ser um webinar quinzenal, começando pelo próximo dia 5. E esse webinar ele vai trazer convidados para entrevistá-los. Eu vou entrevistar cada um desses convidados. E muitas vezes a gente vai falar da parte jurídica. A gente vai começar com uma advogada especialista em direito digital, a Marcela. Você vai poder tirar as dúvidas ao vivo ali. Então vão ser lives ao vivo pelo YouTube e você se inscreve ali na página de inscrição e vai receber o link ali para assistir, tá? Então esse webinar, como eu falei, ele vai ser quinzenal, começando pelo próximo dia 5, quinta-feira à noite, às 19 horas, para você assistir ali fora do expediente, e não, nem tão tarde também, para você conseguir descansar em casa. Mas ele vai acontecer a cada 15 dias. Então, uma semana sim, uma semana não. Vou trazer pessoas de negócio que já estão passando por processos de adequação LGPD. Vou trazer profissionais de segurança para falar também do contexto da LGPD.
Então, a gente sempre vai falar desse tema. Vão ser 24 webinars daqui até agosto de 2020, quando a lei entra em vigor. A ideia é que você consiga, com esses webinars, estar mais preparado e tirar suas dúvidas sobre esse processo, e vai ser uma contagem regressiva. O link eu vou colocar aqui no chat. Link para inscrição do webinar da LGPD, que vai ser quinzenal, mas esse daqui é o link para o próximo, que vai ser semana que vem, dia 5, tá bom? Então entre lá, se cadastre, você vai ali receber o link quando estiver chegando perto para você assistir esse webinar. Legal? E se tiver alguém que você queira convidar também, passe esse link, né? Se tiver alguém também que você queira, que você acha que é importante ou é relevante trazer para eu entrevistar, traga, que eu avalio essa questão aí de convidar essa pessoa para entrevista. A gente tem aí 24 webinars sobre o assunto pela frente, não está totalmente completo os convidados, já tenho vários ali que já foram convidados, mas traga também a sua sugestão, que vai ser muito relevante, muito importante para mim, tá bom? Bom, então vamos lá. O que eu queria mostrar para vocês, além disso que a gente já falou, é a questão de processos de TI que a LGPD vai exigir de você. Então você vai ser corresponsável pelo tratamento dos dados pessoais dos seus clientes e o seu cliente interno, se você for dentro de uma empresa, tá? Então, quais são esses processos? Um processo que você provavelmente já tenha pensado, mas que talvez você não tenha se alertado ali, ou se atentado, aliás, do quão importante vai ser, é o processo de autenticação e permissionamento de um servidor de arquivo, tá? Então, esse processo de autenticação, que é o fato de você ali ter os usuários e senhas ali da sua rede, e essa autenticação, ela inclui autenticação na rede, autenticação em SaaS, em aplicações em nuvem, como por exemplo G Suite, Office 365, ou um CRM, ou qualquer outro sistema que você tenha, tem autenticação, você vai precisar controlar de uma forma mais centralizada, porque isso vai ser exigido pela LGPD. Por que isso? Porque quando você autentica, você está validando que você é aquela pessoa ali, né? Você, ou seja, está confirmando que é você mesmo, e dentro daquela confirmação tem uma série de permissionamentos. E esses permissionamentos podem ser dentro de um CRM, pode ser dentro de um servidor de arquivo. Tem muita questão, né, que o Gartner falou disso alguns anos atrás ali, que é aquela questão do Shadow IT, que é o fato das outras áreas de negócio estarem contratando serviços de nuvem, né, plataformas, etc., sem falar com a área de TI ou sem falar com a empresa de TI responsável ali pela TI. Né? Então, esse fato é crítico com relação à LGPD, porque imagina você tendo dados de clientes e dados pessoais, dados sensíveis muitas vezes, sendo acessado por pessoas que você não faz a gestão, e aí isso pode dar uma baita de uma multa aí para a empresa, porque você não está cuidando adequadamente dos dados. Tá? Então, a autenticação seguida do processo de permissionamento é um dos principais pontos. Não sei se o principal não, mas é um dos pontos importantes que você tem que olhar quando você fala de LGPD. Então, se você tem ali uma melhoria para ser feita, que você já sabe que você já deveria ter feito e não fez ainda, ou o cliente não aprovou esse tipo de coisa, está aí um grande motivo para você falar com o cliente ou com o gestor para fazer uma revisão de permissionamento, de arquitetura de arquivos, de mapeamento de arquivos. Mapeamento de arquivos a gente vai falar um pouco mais, mas principalmente de permissionamento. Se você não tem isso lá no seu Active Directory ou lá no Samba, né, autenticação do Linux, você precisa começar a ter e registrar isso, documentar.
Tá, essa documentação é importante. Muitas vezes a gente tem, né, essa questão da autenticação, permissionamento, mas por outro lado a gente não tem documentação. Então a documentação é importante. Então você precisa fazer a sua lição de casa com relação à autenticação e permissionamento, tá? E esses permissionamentos você pode fazer uma melhoria se você vai já revisar, se você já vai revisar a questão do permissionamento e das autenticações, já busque organizar esses permissionamentos por grupos, né? Muitas vezes a gente tem ali acesso da pessoa, do João. O João tem acesso à pasta X, Y, Z. Aí quando o João é desligado da empresa, entra outra pessoa no lugar do João, aí você tem que colocar permissão na pasta X, Y, Z. Isso tem um risco grande ali de você dar permissão onde não deve ou de você não ter um padrão. O ideal, o adequado, que na minha visão vai te ajudar, é você criar grupos onde você dá permissão naquelas pastas, naqueles ambientes, de acordo com grupos. Então você cria ali grupo por função. Então, o João ele é um analista financeiro. Então você cria ali um grupo analista financeiro, dá permissão para aquele grupo analista financeiro. E, falando de servidor de arquivo, seja ele local, em nuvem, dependendo da plataforma. E aí você coloca o João lá dentro daquele grupo analista financeiro. Se o João sair e entrar o Pedro, você coloca o Pedro dentro daquele grupo e o Pedro já tem acesso a todas as informações. Isso vai te dar mais tranquilidade para conseguir mapear os permissionamentos, né? E depois, quando você fizer um mapeamento de dados pessoais, dados sensíveis, você vai fazer a correlação muito mais fácil com as pessoas. Isso é essencial. Então, eu lembro que quando eu era administrador de rede em uma empresa de mídia, a gente fez uma melhoria no servidor de arquivos e foi um grande desafio. A gente demorou vários meses para fazer essa organização de colocar em grupo, definir quem, confirmar com o gestor se aquelas pessoas realmente precisavam ter acesso a todos aqueles dados. Então isso demorou vários meses. Se a gente está falando que a LGPD aí, ela tem 12 meses para entrar em vigor, então a gente está falando que você precisa correr com essa organização se é que você já não tem isso pronto. Tá? Então permissionamento é essencial. E você tratar com grupos vai te ajudar em vários sentidos. Depois você pode até criar uma organização de grupos ou unidade organizacional, alguma coisa nesse sentido, relacionado com a LGPD. E colocar ali LGPD, foi até uma sugestão que o Daniel Donda deu no curso dele sobre LGPD na prática. Quem não viu, na última live eu falei sobre esse curso do Daniel Donda e coloquei o link aqui para vocês se inscreverem. Faça esse curso que vai abrir um pouco a mente aí com relação às práticas de TI e de segurança que você pode fazer para LGPD, tá? Então ele dá até uma sugestão de você criar grupos para você ter ali um grupo de controlador e um grupo de operador de dados. Isso vai te ajudar muito também. Vai ajudar você a responder possíveis e com certeza solicitações da diretoria ou do cliente com relação a quem é controlador, quem é operador, quem tem acesso, quem não tem. Então, faça isso. Isso é uma das coisas com relação a melhores práticas de TI que serão exigidas pela LGPD, tá bom? A outra questão da autenticação, né? Você tem o permissionamento e tem a autenticação. A autenticação também é importantíssimo você manter uma complexidade segura da autenticação. Então, aquela questão da complexidade de senha, de você ter um mínimo de caractere. Eu sempre sugiro que você tenha mais de 15 caracteres a senha. Mas, por outro lado, se você tiver uma senha muito difícil, não tiver mecanismo para armazenar essa senha, um mecanismo adequado, você acaba tendo ali também problemas da pessoa anotar em lugar indevido. Então, busque entender esse cenário de autenticação, fazer workshop, campanhas de e-mail, vídeos para os clientes e para os colaboradores, explicando a importância da senha, explicando a importância de ser complexa a senha, explicando a melhor forma, a forma mais adequada de armazenar essas senhas. Né? Por exemplo, a gente tem um caso de cofres de senhas. Não é qualquer cofre de senha que é seguro. Você precisa achar um cofre que ele seja realmente criptografado ali, que, por exemplo, o Google Chrome ou o browser ele não guarde essas informações
né, sem estarem criptografadas. Então, quer dizer, você tem várias coisas para falar sobre autenticação, vale um aprofundamento com relação a isso, e isso vai ser um ponto chave. Isso quando a gente fala desde, até falando mais uma vez aí da minha experiência, quando eu trabalhava como operador de backup em uma empresa farmacêutica, uma das auditorias que a gente sofria lá, auditoria interna, era com relação ao SOX, né, o Sarbanes-Oxley, que era aquele compliance que precisava ser seguido quando você tinha capital aberto. E aí, um dos grandes gargalos era a questão de autenticação. Um dos grandes pontos de segurança era a questão da autenticação, como você fazia isso, como você estimulava as pessoas a alterarem as suas senhas, quais mecanismos técnicos você usava para isso. Então, isso vai ser com certeza demandado também para a LGPD, para todo tipo de empresa. E já passou da hora da gente estar mais maduro sobre isso, né? Eu postei no LinkedIn essa semana um post lá sobre essa questão de autenticação e peguei uma pesquisa que está lá no LinkedIn, olha no meu LinkedIn o post dessa semana, que mostra que a grande maioria dos ataques, né, eles ocorrem por uma senha fraca ou um roubo de senha. Isso já é um tema antigo, como eu falei, há 15 anos atrás, eu já estava, e muito mais que isso também, eu já era um gargalo, ainda continua sendo das empresas. Teve até um profissional que postou lá, comentou nesse post, que ele fez um artigo sobre isso em 80, nos anos 80, e que mesmo assim ainda ele vê continuamente esse problema. Então, tira esse problema da sua frente. Né? Busque aumentar essa maturidade de autenticação, que vai ser uma coisa exigida. Tá? Outra coisa com relação à TI. A governança, quando a lei ela fala numa parte de governança de dados. E a governança de dados, ela passa por você conseguir mapear os dados pessoais, e aí começa o desafio e que não é trivial na maioria das operações. Você mapear os dados pessoais e sensíveis, para você fazer isso, você tem que mapear basicamente todos os dados, né? Porque para você garantir que não tenha dados sensíveis ou pessoais, você precisa validar que realmente não tenha. Né? Então não adianta só você falar, pô, eu tenho dados pessoais, eu só pego nesse formulário aqui desse site. Ou nesse contrato que eu tenho com o cliente, eu pego os dados pessoais dele, no cadastro dele. Tá, isso daí vai te ajudar, você vai mapear isso. Só que o que garante, ou como você me garante que não tem dados replicados em outros lugares? Você vai ter que mapear. E isso você consegue fazer somente com a ajuda de tecnologia. Não tem como você mapear grande volume de dados, seja você uma empresa pequena, média, e muito menos uma grande, porque é humanamente impossível. Então você vai precisar sim de ferramentas de mapeamento de dados, indexação, e você pode, tem várias ferramentas de mercado aí, que depois a gente pode falar mais sobre isso, né, que se você buscar ferramenta de mapeamento de dados da GDPR, você vai achar ferramentas que vão te ajudar na LGPD aqui, tá? Mas também você pode fazer isso através de plataformas de file server, através, por exemplo, o próprio Office 365 possui recursos que você consegue mapear os dados ali, identificar tipos de dados que você tem ali armazenado no seu SharePoint, no seu OneDrive. Você tem o Google Drive também que possui, né, o que é o servidor de arquivos na nuvem ali, quando você usa o G Suite, né, o profissional realmente, que aí você vai conseguir fazer ali uma descoberta e uma identificação de dados pessoais sensíveis. Existem formas de fazer isso. Então, não necessariamente você precisa de uma ferramenta nova. Você muitas vezes já tem muitas das coisas que você precisa aí, tá? Para fazer esse mapeamento. E até próprio Microsoft Windows Server, ele já possui alguns recursos com relação a isso, tá? Inclusive o Dom da mostra lá muito bem no curso dele sobre LGPD na prática. Então, quer dizer, você mapear os dados vai ser um desafio novo, mas lembre-se do que você já precisa fazer, tá bom? Outra coisa é a questão existe uma coisa na lei que se chama relatório de impacto de proteção de dados. Vamos procurar aqui na lei? Deixa eu compartilhar com vocês de novo aqui, ó. Impacto de, ó. A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador.
controlador é o cara, é a pessoa ali que define o que o operador dos dados vai fazer. Então, pode ser solicitado a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já foi criada, ela pode solicitar um relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Então, esse relatório você vai precisar ter. E todas essas questões, toda a parte de governança de TI que você tenha, tanto com relação a backup, com relação a disaster recovery, com relação a acessos credenciais, todas aquelas questões que a gente já estudou e já sabe com relação à governança de TI, elas muito provavelmente vão precisar estar dentro desse relatório de impacto, tá? Porque isso vai complementar informações de privacidade, vai ajudar a justificar vários dos processos e ações que você toma. Né? Então, esse relatório de impacto de proteção de dados, ele vai existir, tá? Então, você pode, vamos ver se tem mais alguma coisa do relatório. Ó, a autorização para solicitar a agência do poder público, isso daqui é com relação a tratamento de dados pessoais em órgãos públicos. Ó, então aqui, a autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore um relatório de impacto, inclusive de dados sensíveis, referentes às suas operações de tratamento de dados no termos do regulamento observado nos segredos comercial e industrial. Tá vendo? Ó, aqui, ó, esse relatório ele deverá conter no mínimo a descrição dos tipos de dados coletados, metodologia que você usa para coleta. Então, por exemplo, aqui ó, uma metodologia de coleta, de repente um formulário de cadastro do seu sistema, né, ele vai ter que estar aqui, tá? Né, se você coleta dados pessoais. Vamos supor que você só coleta dados que não são dados pessoais. Não vai ter que estar aqui. Né? Lógico, você vai ter que mapear para ver quais são as formas de coleta para você determinar qual vai estar no relatório e qual não. Aí, olha, já fala, e para a garantia da segurança das informações e análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas, mecanismos de mitigação de riscos adotados. Aqui a gente já entra em cibersegurança, em segurança da informação, aqui já entra também o EcoTrust, que vai te ajudar ali na questão da salvaguarda, e principalmente em mecanismos de mitigação de riscos, enfim. Tá? Bom, então esses são alguns dos pontos aí, né? Veja, são duas coisas simples. A gente falou de autenticação, falou de permissionamento, falou de relatório de impacto de proteção de dados, falou da questão da lei para você entender aí o contexto, tá? Tem várias outras coisas aí relacionadas do mapeamento, aliás, que eu queria lembrar, do mapeamento dos dados. Mas antes de você falar de mapeamento, olhe a questão que já está no seu guarda-chuva, já está sobre a sua responsabilidade, que é a questão dos permissionamentos. Organize isso, tá? De uma forma que te ajude depois a responder às necessidades da lei. E a questão da autenticação. Esses dois pontos vão te ajudar. Só o fato de você ter vários sistemas, dados espalhados em todo canto, já te dá ali um grande trabalho para fazer. Dá para fazer em 12 meses tranquilo, correndo ainda, tá? Então, busque ajuda para fazer isso. Lógico, sempre considere parceiros. Nem tudo dá para fazer sozinho, ou nada dá para fazer sozinho, né? Você sempre tem que contar com as melhores tecnologias, processos e profissionais para isso, e parceiros são importantes. Então, busque olhar isso que você já vai estar bem à frente aí, bem atualizado com relação à lei, tá? Eu queria abrir rapidamente aqui possíveis perguntas que vocês tenham. Vamos ver aqui, tem um comentário do Diágoras. Um cliente meu certa vez pegou um ransomware justamente por causa da senha fraca. O TS estava liberado e com a senha de 1 a 6, perdeu quase todos os dados. Isso é muito comum, tá? Então, você vê, um fato muito básico de autenticação de senha. Vamos começar pelo básico, né? Um servidor aberto o TS, você já tem ali, inclusive, um problema de mitigação de risco que você deixou de adotar. Então, o fato de você ter esse vetor aberto aí para o mundo, né, do TS, sabendo que tem um risco, você já começa ali a infringir a lei que vai entrar em vigor. Tá? Aí você conseguiria resolver, detectar essa exposição, esse risco, com o EcoTrust, por exemplo. Tá? Você poderia dificultar também esse ransomware através de uma complexidade de senha obrigatória na rede. Então, tudo isso é importante a educação
dos usuários, até de nós profissionais de TI, da sua equipe que faz parte do departamento de TI ou que faz parte da empresa prestadora de serviço, mas não vale só também colocar o peso todo na educação e na conscientização. Eu acredito, assim como esses dias eu estava no evento, teve um cara que falou sobre isso, pô, beleza, conscientização, mas pô, você tem que garantir de alguma forma e tal. E todo mundo fez cara feia para ele, não concordou, mas eu concordei muita coisa com ele, porque na verdade, legal, você tem que fazer a conscientização, isso é responsabilidade, você tem que treinar, uma série de coisas. Só que existem muitos mecanismos para você mitigar muito o risco, mesmo que aquela pessoa tenha feito alguma coisa errada, tá? Que ela não tenha se conscientizado, por exemplo. Então tem que ter um balanceamento aí. Conscientização sempre vai ser importante, talvez até a mais importante, porque você às vezes não tem recurso e nem tempo para colocar mecanismos de mitigação de risco, mas você precisa criar formas de mitigar esse risco aí. Nesse exemplo do Diágoras, você precisa ter mecanismos que garantam que a senha seja exigida uma complexidade de senha e outros que garantam ali que você detecte uma vulnerabilidade em um vetor exposto, né, para a internet como o TS. Então você tem duas frentes que você consegue ali atuar só falando aqui. Com certeza tem mais outras, tá bom? Bom, obrigado pelo comentário, Diágoras. Obrigado a todos vocês que participaram até aqui. Obrigado, Anderson, é, pela colaboração aí, pelos comentários. Roosevelt, que sempre está aí. Rafael, Bruno, João Vitor, todo mundo aí que participou, comentou, compartilhou. Muito obrigado. E se inscreva no webinar, tá? No webinar aí sobre a LGPD que a gente vai fazer na próxima semana, quinta-feira, dia 5. Esse webinar vai acontecer a cada 15 dias e você se inscrevendo ali, você vai ficar sabendo disso, tá bom? Então se inscreva lá, que é um tema muito importante, muito relevante. Entre nesse link da lei. E toda quarta-feira, às 11h30, próximo das 11h30, a gente está aqui falando sobre segurança. E segurança não é um produto, lembre-se, tá bom? Então, obrigado a todos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.